Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. No vídeo de hoje vamos falar sobre filas de prioridades. Essa é uma proposta de implementação de uma fila de prioridade que eu estou chamando aqui de prioridade justa, aplicada a um sistema de emergência, de atendimento aqui de emergência, ok? Esse é um material apresentado à disciplina de análise de algoritmos e estrutura de dados, aqui no segundo semestre de 2024, para o programa de pós-graduação em ciência da computação da Unifesp. Bom, vamos lá. Aqui os tópicos que a gente vai falar, tá? Então, desde a introdução, objetivo, os cenários propostos, os ensaios que a gente realizou, enfim, e a gente vai concluir aqui com algumas considerações finais e trabalhos futuros aqui associados com o que a gente conseguiu de resultado. Uma pequena introdução aqui sobre filas, então, né? Filas de prioridade e filas normais também são estruturas de dados utilizadas ali para a gente adicionar, remover, buscar dados, tá? E uma fila de prioridade, ela é um pouco diferente de uma fila convencional, porque numa fila convencional, a gente tem ali a ordem da fila, né? A posição de cada elemento, que vai contar na hora da gente fazer a remoção ali, o processamento de um dado, tá? Então, o que diferencia uma fila de prioridade com uma fila convencional é justamente um valor a mais que a gente tem associado a cada elemento, que é a prioridade dele. Quanto maior a prioridade desse elemento, mais prioritário vai ser a execução, o processamento desse elemento na fila, tá? Então aqui a gente tem uma prioridade, ela é inversa, né? Então o zero seria a maior prioridade. Esse elemento ele tem uma prioridade superior aos elementos de prioridade 1, que por sua vez são superiores aos elementos de prioridade 2, tá? Então enquanto numa fila convencional a gente retira os elementos baseado na posição deles, numa fila de prioridade a gente vai sempre olhar para esse valor a mais associado a cada elemento da fila. Aqui tem dois principais elementos, principais exemplos de filas tradicionais, que são as filas FIFO, do inglês uma sigla para First In, First Out, no qual o primeiro elemento a entrar é sempre o primeiro elemento a sair. Então imagina que a gente tem aqui a entrada da fila, entrou o elemento 1, 2, 3, até o elemento 7. Então o primeiro elemento que vai sair da fila vai ser o elemento 1, né? É uma fila convencional essa aqui, como se fosse uma fila de atendimento no banco ou qualquer outro tipo de fila, tá bom? Já a fila LIFO, que vem de Last In, First Out, ele é o contrário, né? Os elementos entram, eles vão sendo empilhados, e quando um elemento vai sair, ele é sempre aquele último que entrou. Então aqui a gente pode associar, de repente, não sei, a um ônibus, as pessoas entrando no ônibus e sentando, indo para o final do ônibus. Então, quando as pessoas forem sair do ônibus, aquela primeira pessoa que foi a última a entrar, que está mais próxima da porta, vai ser a primeira a sair. Seria um exemplo prático aqui, didático, para a gente entender funcionamento dessas filas LIFO. Já em filas de prioridade, como eu comentei antes, vai ter aquela informação além da posição, que é a prioridade daquele elemento. Então, elementos com maior prioridade são retirados e processados primeiro em uma fila de prioridade. Então, aqui, a gente tem os elementos aqui de 1 a 7, né, com sua ordem. No entanto, o elemento 2, ele tem uma prioridade 0, que é superior à prioridade dos demais elementos. Então, numa fila de prioridade simples, esse elemento vai ser priorizado e processado primeiro, retirado primeiro da fila. E aí, falando dos objetivos desse trabalho em si, a proposta aqui é a gente criar uma fila de prioridades com um fator que eu estou chamando aqui de justiça, que a intenção é garantir que elementos com menor prioridade na fila tenham redução no tempo médio de espera, sem que os elementos com alta prioridade sejam drasticamente impactados. Ou seja, considerando um sistema onde os elementos com prioridade maior, né, ou melhor, com prioridade menor, são aqueles que vão ser atendidos por últimos, eles estão na fila, possivelmente o tempo de espera do atendimento daquele elemento, né, do processamento daquele elemento, vai ser maior. Então, a proposta aqui é tentar reduzir esse tempo de processamento sem afetar o atendimento aos elementos de maior prioridade. E aí, como propósito de aplicação, eu estou sugerindo o uso em um serviço de emergência, porque é um exemplo bem didático de entender, né? E a gente está fazendo aqui numa escala de prioridade que é conhecida universalmente, que é o sistema de Manchester de classificação de risco. O sistema de Manchester é aquele que, quando a gente vai ao hospital, a gente recebe uma pulseira com uma cor, e essa cor indica a prioridade do nosso atendimento, que ela vai desde a prioridade de emergência, que é a cor vermelha, passa pela laranja, amarela, verde e termina na cor azul, que é um atendimento não urgente.
Atrelado com essa escala, a gente também tem os tempos recomendados por essa escala, por esse sistema Manchester, que é o tempo de atendimento para cada uma dessas prioridades. Começa ali com atendimento imediato, 0 minutos para a vermelha, e vai até 240 minutos para atendimento não urgente. Então, a nossa proposta é usar filas de prioridade, fazer alguns experimentos aqui em cima de uma aplicação prática, usando o protocolo e o sistema de Manchester como um guia aqui para a gente. Metodologia. A proposta, então, é construir derivações de uma fila de prioridade simples, de modo a permitir que elementos com menor prioridade também tenham relevância, situações onde a média de espera supera determinados limites. Eu vou explicar isso com mais calma, mas o resumo é esse. Será que a gente consegue criar um sistema que seja mais justo com os elementos de menor prioridade, sem afetar tanto o tempo de atendimento daqueles que realmente precisam de emergência? E para isso a gente pretende aqui criar uma base de dados com 5.000 elementos, que vão representar 5.000 pacientes de um sistema de emergência, com diferentes prioridades e tempo de permanência dentro do atendimento médico. Tá? Então, aqui só um exemplo de como que vai ficar essa lista. Nós temos aqui 5.000 pacientes, duração da consulta deles. Por que duração da consulta? Esse tempo de duração da consulta vai determinar quanto que os outros pacientes que estão aguardando para ser processados, né, ou para ser atendidos pelo médico, eles vão precisar aguardar. E a prioridade no atendimento. Também, esses dois fatores juntos vão dizer quanto que cada grupo, na média, precisa aguardar para ser atendido. E aí, para isso, os vários cenários que a gente vai aplicar, a gente vai avaliar o tempo médio, aqui de espera, tá? Essa última coluna, de cada grupo em cada cenário, e entender se a gente consegue propor algo que de fato tenha justiça, sem afetar o tempo de processamento dos elementos mais prioritários. Para isso, para geração de dados, a gente usou aqui uma distribuição aleatória no log normal, para gerar o tempo de permanência dentro do consultório médico, tá, desses pacientes. Ela tem esse perfil aqui de cauda estendida à direita, tá? Então, na média, nós temos um tempo de atendimento aqui de 8,22 minutos. Lembrando que esse não é o tempo de espera, e sim o tempo de atendimento que o paciente fica dentro do consultório. E a gente tem aqui algumas discrepâncias, né? Principalmente do lado maior, 44 minutos, o tempo máximo. Do lado menor também, 1,36 minutos. Seria um atendimento bastante rápido. E aí, 50% dos pacientes têm um tempo de consulta variando ali entre 5 e 10 minutos, que é justamente o que mostra esse box plot, tá? A grande concentração aqui do tempo de atendimento está entre 5 e 10 minutos. E aí tem alguns outros pontos aqui que são outliers, que é um tempo um pouco maior, por isso que ele forma esse gráfico de curva com cauda acentuada aqui à direita. E aí também criamos dados aqui para representar a distribuição de prioridade desses pacientes, tá? E aí aqui optamos por uma distribuição aleatória, de forma aleatória, onde 5% dos pacientes vão receber a prioridade máxima, que é a prioridade 0, na cor vermelha, 10% na prioridade 1, 15% na prioridade 2, 40% vai ser o público maior aqui na prioridade 3 e 30% na prioridade 4 de não urgência. E aqui estão os números de cada percentual desse aqui com relação aos 5.000 pacientes da base. E como que vai ser a metodologia da fila, tá? A gente optou aqui por fazer uma fila que sempre vai ter um número de 10 pacientes, simulando uma situação real de espera. Tá? Como é uma simulação, a gente não se ateve a detalhes mais complexos da fila, então é algo bem simples. Então a ideia aqui é que sempre uma pessoa seja atendida e outra pessoa chegue ao consultório. Então a gente vai ter ali sempre 10 pessoas aguardando. E a ideia é processar nos vários cenários que a gente vai explicar esses 10 elementos e entender como que fica as médias de espera de cada um desses grupos, tá? Então, sempre que um atendimento for realizado, ou seja, um elemento retirado da lista, outro elemento da base será inserido. Apenas será processado um elemento por vez, simulando uma situação que exista apenas um médico atendendo os pacientes. Então, daquela tabela de 5.000 dados, a gente vai considerar os 10 primeiros e a gente vai inserindo as tabelas na lista conforme for rolando os processamentos de cada um desses elementos que estão ou no começo da fila, no caso de uma fila sem prioridade, ou conforme eles forem sendo retirados, baseado na prioridade de atendimento, que é os cenários que a gente vai propor aqui. E quais são esses cenários? O primeiro cenário é o cenário de atendimento sem prioridade. Então a gente vai usar aqui uma fila FIFO, tá? Que é a mais simples de todas,
Então, o primeiro elemento que entrar na fila vai ser o primeiro a ser atendido, independente da cor aqui de prioridade dele. Então, quando esse elemento amarelo sair, um novo elemento entra na base, e assim a gente vai processando até rodar todos os 5.000 elementos. No cenário 2, a gente traz uma proposta de atendimento com prioridade simples. Então, nesse cenário, qualquer elemento da fila que tenha uma prioridade maior ou menor em termos de números aqui, será atendido primeiro. Tá? Então, por exemplo, nessa fila aqui de cima, a gente tem uma linha vermelho, ele vai ser o primeiro a ser atendido. E aqui eu fiz uma representação de como seria essa fila baseada na prioridade, mas é claro que a qualquer momento pode entrar no final da fila aqui um outro elemento vermelho e inverter esse cenário. Mas a ordem que a gente vai processar vai ser sempre do vermelho até o azul, conforme a escala de Manchester. E por fim, o cenário 3, que é o alvo da proposta desse trabalho, a gente vai propor um atendimento que seja baseado num fator de justiça. Nesse cenário, os atendimentos de maior idade também serão priorizados, ou seja, baseado no que a escala de Manchester pede, que os atendimentos vermelho sejam atendidos imediatos, a gente vai manter isso, mas os demais atendimentos, as demais prioridades, a gente vai tentar aplicar um fator de justiça, que é baseado em um tempo médio aqui de cada grupo, que eu vou explicar para vocês. Mas sempre, a cada iteração, a gente vai atualizar o tempo médio que cada grupo está levando de atendimento para tomar uma decisão se eu priorizo o mais prioritário de fato, por exemplo, vermelho e laranja, ou se eu posso flexibilizar, atender um paciente do grupo amarelo, por exemplo. E como que funciona esse fator de justiça? Eu trouxe um exemplo aqui para ficar bem tangível, né? Que a gente tem aqui dois pacientes, o primeiro e o segundo, que é na prioridade 2, mas a gente tem aqui um paciente que seria prioridade laranja, prioridade 1, na terceira posição da fila. Então, como que a gente tomaria a decisão aqui de priorizar o atendimento 1 ou atender o paciente aqui do grupo 2? Então, existe o fator de justiça, que aqui eu estou chamando de X a princípio, né? E a gente vai sempre extrair uma relação, que é a média de espera realizada até aquele momento do grupo P2, que é o alvo aqui do nosso exemplo, dividido pela média de espera do grupo P1 menos 1. Então, quando a gente executa essa conta e compara com o fator de justiça, a gente vai poder tomar uma decisão se eu priorizo, de fato, o grupo 1, por ser a menor prioridade, ou se eu posso flexibilizar e atender o grupo 2. E aqui eu trouxe um exemplo de como que isso funciona, considerando que, naquele determinado momento, o grupo prioridade 1 está com um tempo de médio de 12 minutos de espera, enquanto o grupo prioridade 2 está com um tempo médio de 19 minutos. Considerando que a gente tem um fator de justiça, se a gente aplica esse cálculo, a relação vai dar 0,58, e como 0,58 é maior que 0,5, o atendimento P1 não será priorizado. Por que que isso está acontecendo? Nesse meio que a gente fez, o fator de justiça vai ser como se fosse um percentual no qual um grupo de maior prioridade pode estar à frente do outro em relação ao tempo de atendimento. Então, por exemplo, aqui o tempo do grupo P2 está pelo menos 50% maior do que o grupo P1. No caso, está 58%. Então, sempre que a gente atinge essa condição, a gente flexibiliza para atender um grupo, então, que não seria prioritário. Então, perceba que esse fator de justiça, quanto mais baixo ele menor vai ser a aplicação ali da justiça, né? E quanto mais alto ele for, maior vai ser a penalização do fator de justiça. Vamos aos ensaios realizados, então. Aqui a gente está com os resultados do cenário 1, no qual a gente tem um atendimento sem prioridade nenhuma. Então, é aquele cenário de first in, first out. Então, perceba que aqui a distribuição do tempo médio de atendimento para cada uma das prioridades, ele fica muito parecido. Ele sempre vai ter uma média de desvio padrão igual. É claro que aqui a volumetria de pacientes para cada grupo é diferente, mas a média de desvio padrão são praticamente os mesmos. Que indica que, independente de qual prioridade você vai ter um tempo médio de espera muito parecido com qualquer um dos outros grupos. Tá? Então, esse é o pior dos cenários. Não existe prioridade, não existe nenhum método que vá priorizar os pacientes. Já no cenário 2, é aquele atendimento com prioridade simples e absoluta. Então, se eu olho para a fila e tem um elemento, qual que é o elemento de menor valor ali, né, mais prioritário, eu vou atender ele primeiro. E o que acontece nesse caso? O sistema vai tender a favorecer
os elementos de menor prioridade. Então perceba que aqui, a média de atendimento para todos os elementos até o nível 3, né, de 0 a 3, eles ficaram aqui com um valor próximo de 8 de média, né? Enquanto a média do tempo de atendimento do grupo azul é de 227 minutos. Então a curva aqui mostra exatamente isso, né? Ou seja, qualquer elemento que entre na fila, ele vai ser atendido primeiro do que o elemento que tem a prioridade maior e acaba sobrando aqui uma consequência aqui maior para o grupo de prioridade 4, que é o último grupo. Então também não é nada justo aqui esse tipo de tempo. E aí, por fim, no cenário 3, a gente traz o atendimento com prioridade, com fator de justiça aplicado, tá? E aí, nesse cenário, os atendimentos de maior prioridade também serão priorizados, a menos que as médias do tempo de espera de cada prioridade atinjam determinados níveis, como eu comentei com vocês. Aqui a gente aplicou um fator de justiça de 0,5 e os resultados são bastante diferentes. A gente pode perceber aqui que o grupo vermelho ele sempre vai ter um atendimento mais próximo do imediato. Nesse caso aqui, a espera só acontece quando na fila existem existe concorrência dentro do próprio grupo, tá? Então tem mais de um paciente da prioridade de 0, vai acabar tendo uma espera, não tem jeito, mas a média aqui ficou em 18,80. Perceba que aqui a gente não está com valor ainda dentro do que pede a escala de Manchester, né? E aí perceba que os demais grupos prioritários, eles vão aumentando aqui gradativamente até chegar em 98,60. Então já ficou melhor, aqui pelo menos para o último grupo, né? Com relação ao que a gente via antes. E a distribuição aqui do tempo médio de espera ficou mais justo. Não vamos entrar no mérito se isso é bom ou não, para o caso do sistema de atendimento, mas a gente consegue, de uma forma muito visual, entender que houve uma ajuste aqui nesses tempos para ficar algo mais próximo de justo. Também fizemos a simulação com o fator de justiça 1 aqui, e o tempo do grupo vermelho ficou menor dessa vez, ficou em 15,99, 16 minutos praticamente. 36 minutos para o grupo laranja, 42, 72 e 113 para os demais grupos. Então parece ter ficado mais justo ainda, embora o último grupo ainda está com tempo de espera de quase 2 horas, né? Mas a distribuição aqui ficou muito mais aceitável e com um senso de justiça um pouco maior. E aqui, por fim, a gente fez uma simulação considerando a variação aqui no eixo X de vários fatores de justiça, desde -1 até 2, para ver como que se comporta ali os tempos médios em cada um dos grupos. É claro que aqui o grupo vermelho, o prioridade 0, ele não está entrando aqui no cálculo, porque ele sempre vai ser priorizado independente do fator de justiça, mas a gente pode ver o efeito que é causado aqui nos demais grupos. E aqui, quando a gente tem fatores de justiça negativos, né, ou muito próximo aqui de 0, a gente tende a ter um cenário daqueles que todos os grupos têm um atendimento igual, tá? Aqui os números são praticamente iguais, o tempo de espera é próximo da média ali, que era 76, 77 minutos. E conforme a gente vai aumentando o fator de justiça, então, a gente vai descolando ali esses tempos de atendimento, favorecendo os grupos mais prioritários e desfavorecendo os grupos menos prioritários aqui, a exemplo do azul P4. Tá? Então, talvez essa curva ajudaria a gente a olhar aqui, buscar um bom ponto aqui de corte para determinar um fator de justiça que não afetasse os grupos de maior prioridade, que eles continuassem tendo um atendimento rápido, mas também que não penalizasse tanto os grupos de menor prioridade, para a gente conseguir flexibilizar um pouco e atender esses grupos também. Aqui a gente fez, por fim, uma análise de tempo de processamento em cima desses elementos, tá? Dos 3 cenários, considerando 5.000 elementos. E embora a complexidade dos 3 algoritmos aqui, com base na análise, ela seja sempre linear, né? A gente tem uma diferença aqui de tempo de execução dos grupos 1 para o terceiro, porque algumas comparações acontecem aqui, são maiores, mas esse algoritmo, mesmo ele tendo um tempo maior, não deixa de ser linear, por isso que a complexidade dele é o ADN, tá? Também fizemos um teste aqui com 500.000 elementos, ou seja, 100 elementos, 100 vezes o tamanho do primeiro teste, 5.000 elementos, somente para analisar aqui, então, como que ficaria o tempo de execução. Ele foi bastante linear aqui com relação aos 5.000 elementos, tá? Corroborando que a complexidade desses algoritmos ela é linear. Por fim, como conclusão,
A gente estudou aqui o tempo médio de cada grupo, né, de prioridade, então, do sistema de emergência, e é razoável concluir que os cenários 1 e 2 apresentam médias de tempo muito discrepantes com relação ao recomendado pelo sistema de Manchester, como a gente viu lá no começo, que acaba desfavorecendo com excesso grupos de menor prioridade, mesmo que seja um grupo sem urgência. Então, considerando uma comparação entre os cenários que a gente mostrou aqui, conforme essa tabela, é possível ver que o cenário 3 é o que melhor equilibra esse tempo de atendimento justo, tá? E aí outras considerações aqui. A gente, mesmo com o cenário 3 aqui, com o fator de justiça 1, a gente não atingiu também o que a escala lá de Manchester pede, que é o primeiro 0 minutos, o segundo 10 minutos, 60, 120 e 40. Então a gente não atingiu esses valores, tá? Mas a gente consegue perceber que ficou um cenário muito mais equilibrado do que os cenários 1 e 2, né, que seriam umas formas mais simples de fazer com que a fila funcionasse. E por isso que, como trabalhos futuros aqui, a conclusão que eu tirei foi essa, né, que embora a gente tenha utilizado essa escala de Manchester como referência, né, nenhum dos três cenários foi capaz de atingir os valores propostos. Então, tem uma oportunidade aqui de a gente criar um sistema que tenha outros parâmetros, né, e talvez até médias aceitáveis para cada nível. Então, olhando não uma média só, um fator de justiça só, mas um fator que seja parametrizável para cada nível, né? De modo que a gente consiga fazer um algoritmo que busque iterativamente melhorar esses tempos, buscando ali as médias aceitáveis para a escala de Manchester, né? E uma outra oportunidade também é testar essa iteração e priorização de pacientes considerando mais de um médico em atendimento. Por exemplo, um médico que só atende as prioridades e conforme ele for ficando livre, ele pode atender as demais prioridades também. Seria uma solução aqui para se testar, ao invés de um médico atender todos os pacientes, mas sempre priorizando aquele de maior prioridade. Aqui, então, tem as referências utilizadas para esse material. No link aqui da descrição do vídeo, a gente vai ter o GitHub que tem esse material, o arquivo notebook utilizado para gerar aqui todos os dados que você consegue replicar 100%, e do artigo que a gente construiu aqui, que representa todo esse ensaio e a execução desse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.